Zezé, o Zé Carlos já está conosco, presidente da Câmara de Campinas. Zé Carlos, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Alô, tchau. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia, Então, Rose. tá Bom dia, Zezé. Bom dia, Zé Carlos. Bom, Bom dia. presidente, na verdade nós convidamos o senhor aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre essa história das ações que a Procuradoria da Prefeitura de Campinas ajuizou contra 20 mil pessoas e muitas delas com risco aí, inclusive, de perder os imóveis. O senhor recebeu muitas reclamações, como que o senhor ficou sabendo disso? Porque a impressão que eu tive é que nem o secretário e nem o prefeito estavam sabendo dessa história, ficaram sabendo quando começaram a chegar as reclamações. É isso mesmo? É isso mesmo, o Rose, Zezé. Não só eu, como todos os vereadores, a maioria dos vereadores, receberam esse tipo de reclamação, muito bravos, inclusive, né? Porque isso nunca aconteceu na cidade de Campinas, porque se demorava mais para a pessoa receber essas cartas aí de que a prefeitura estava entrando com ação, ajuizando as ações, né, na justiça. E isso causou, principalmente no momento de pandemia. Agora eu vi ontem que tinha suspendido, mas não suspendeu nada até agora. Foi isso que eu ia falar, Zé Carlos, porque eu também entendi que tinha suspendido, só que hoje me ligaram da prefeitura dizendo que o que suspendeu foi só a história de perder o imóvel, que o contribuinte vai pagar a sucumbência. O que você vai fazer? É possível alterar isso ou não é possível mais? Veja bem, Rose, isso daí existe uma ação no Supremo Tribunal, que o Supremo Tribunal hoje ele não está julgando nada de interesse da população, né? Todos nós sabemos que o STF hoje está julgando coisas que não vêm fazer benfeitorias nenhuma na vida do povo brasileiro. Você sabe, você está acompanhando, vocês são da imprensa, de que essa briga, essa guerra e essas coisas vai perdurando aí, quem vai perdendo com isso é o povo. Eu estou reunido com meus advogados para ver o que nós vamos fazer. Por quê? Como eles ajuizaram as ações, o que vai acontecer? Aí eles retirando agora, é engraçado, eles só retiram a penhora do bem, mas eles vão receber os 10% da mesma maneira. Então nós estamos procurando uma saída aqui para ver o que nós podemos fazer. Eu posso fazer o seguinte, fazer uma lei tirando eu posso fazer essa lei tirando essa garantia deles passar para o secretário, isso eu posso fazer, e eu posso fazer uma emenda que eles podem receber 1%. Eu vou tentar fazer isso da sucumbência, entendeu? Porque senão eu não tenho como retirar esses valores, que é por conta da proposta deles colocarem isso na justiça, entendeu? Então, o que eu posso fazer nesse momento, para não ir contra a lei, e depois eles podem derrubar a minha lei, é deixar, eu posso deixar de 10%, mas eu tenho que deixar alguma coisa para eles cobrarem. Eu estou pensando em 1%, para eu não perder. Deixa eu ver se eu entendo, mas aí só valeria para essas 20 mil ações, ou 1% seria para todas as ações em relação aos contribuintes e tudo que eles entrarem na prefeitura? Não, só para essas ações, veja bem, só para essas 20 mil ações. Mas eles não estão mandando mais. Pelo que a gente está sabendo, eles não estão mandando mais. Mas o meu projeto vai tirar essa prerrogativa deles fazer o que eles querem. Vai ter que ter a conivência ou a assinatura do secretário da Secretaria de Justiça, entendeu? Bom, Zé Carlos, assim, eu estou indignada com esse comportamento desses procuradores visando só encher os bolsos, não do município, mas deles, porque o próprio município não quer encher seus bolsos dessa maneira, penalizando pessoas nesse momento de pandemia que tem duas parcelas em atraso. É o fim da picada. Você chegou a falar com algum desses procuradores, Zé Carlos? Zé, eu não vou falar com esses procuradores. Eu estava vindo para cá, para a Câmara, a Rose já tinha me ligado para mim participar do programa, e eu estava a caminho. Veja bem, eu não vou falar com esses procuradores. O que eles fizeram é desumano. Eu não tenho que falar com esse pessoal. Eu tô com uma indignação terrível deles. Porque quando veio esse projeto, e a Rose estava falando isso, quando esse projeto chegou na Câmara,
eu fiz um lobby aqui dentro para não votarmos aquele projeto da maneira que eles estavam. Então, entendeu? Isso que eu quero entender, como que foi votado esse projeto, como que ninguém viu isso? Zezé, cachorro tomando conta do galinheiro. Zezé, o primeiro projeto que veio para a Câmara era 10 vezes pior do que esse. E a gente falou, sem alteração, nós não vamos votar. Só que escapou esse artigo 4 aí, no artigo 25, escapou esse item 4 aí, que deu autonomia para eles, infelizmente, entendeu? Então aí que está o erro, mas nós vamos mudar, isso daí nós vamos mudar, nós não vamos dar autonomia para esse pessoal que já ganha muito bem, entendeu? E ainda vai tirar do povo mais sofrido a sucumbência. Isso é desumano, isso é imoral. Ô Zé Carlos, esse projeto teu, quando que vai ser apresentado? Vai ser um projeto conjunto? Vai ser só teu? Como é que está sendo tratado daí na Câmara? Ontem, eu não sei se vocês assistiram a sessão, ontem eu fiz um discurso em cima desse projeto que eu estou elaborando, eu já tenho o esboço. O grande problema nosso é nessas ações que já foram impetradas, entendeu? Como é que nós vamos fazer para diminuir esse custo nas costas do contribuinte? Por isso que eu estou falando. Eu tenho a impressão que é difícil, porque lei não retroage. Então, exatamente. Então é difícil, eu acho que eles vão arcar com isso. Ô Zezé, e outra coisa, existe a lei federal, que nós não tem como a gente garante a sucumbência. O que nós estamos estudando? Em vez de 10, a gente colocar no nosso projeto, diminuir esse valor. Entendeu? Mas é um valor de 5 para baixo, até 1% nós estamos analisando, entendeu? Porque é desumano num momento de pandemia, onde muitos comércios foram fechados e muitos munícipes perdeu o emprego, não tem como pagar, passou apertado e agora vai ter que pagar mais 10% em cima dos honorários advocatícios. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Eu acho que os procuradores eles foram desumanos, eles foram terríveis com a população e isso não pode acontecer. Pois agora, Zé Carlos, deixa eu te dar uma informação. Você sabe que na Sanasa, os procuradores lá também recebem sucumbência, mesmo sem ajuização? Você sabia disso? Não tem cabimento, Zé Carlos. Não, eu não sabia disso. Pois mas seria bom você dar uma olhada para você poder incluir no seu projeto. Rose, mas eu não posso misturar funcionalismo. Não, é verdade. Você não, é verdade, mas você pode pensar, mas você pode apresentar um outro projeto. Claro, nós estamos procurando todos os meios possíveis e imagináveis para a gente cancelar, mas existe a lei federal que nós não temos como passar por cima dela, é por isso que eu estou te falando. Em vez de 10%, nós podemos jogar, nós estamos vendo se isso é legal, nós podemos jogar 1%, entendeu? Que vai diminuir muito a carga em vez de 10%. Você imagina quem tem que pagar aí 1 milhão, porque 10% quanto que é e 1% quanto já amenizaria. Mas nós estamos vendo isso aqui com nossos advogados, estamos discutindo para ver o melhor caminho para que eles não entrem na justiça, porque depois de tudo isso que eles fizeram, não é difícil eles entrar na justiça contra aquilo que nós estamos fazendo. Entendeu? Eu acho que eles vão entrar, não tenho a menor dúvida de que eles vão entrar. Agora, é possível... Zezé, desculpa, pode falar, Zezé. Não, eu ia falar para o Zé Carlos acerca da Sanasa. Não dá para misturar duas coisas. Mas eu vou dar uma incumbência para você de checar isso na Sanasa. Se o cara ganha, o procurador eu já chequei. Eles ganham sem ajuizar a ação. Nós temos que acabar com essas mamatas em Campinas. Mas aí é pior ainda do que a prefeitura, né? Eles ganham. Pior ainda, é isso que eu estou dizendo para você. Nós temos que acabar com essas mamatas em Campinas. Ninguém aguenta mais o custo de Campinas. O custo da água, o custo do IPTU, o custo das taxas, o custo dos impostos. É extremamente alto. É uma cidade que está ficando impossível se manter em Campinas. Sabe, para bancar esse tipo de benesse para procurador, não dá, Zé Carlos. Tem de ir atrás disso. Não, e sem contar que os procuradores, a maioria das vezes, atrapalham o andamento da cidade. Gente do céu, travanca tudo, parece que dificulta tudo, entendeu? Então,
Nós estamos vendo, nós estamos verificando com calma. Ontem na sessão, todos os vereadores falaram que assinam o projeto comigo. Uma pergunta que a Rose fez, como é que foi essa conversa. Todos os vereadores disseram que assina esse projeto com a gente. Mas esse projeto lá atrás, eu fui um dos lobistas para não votarmos esse projeto, porque é um projeto que dava essa carta branca para os procuradores, e hoje eles demonstraram do que eles são capazes de fazer com os munícipes da nossa cidade. Para ganhar dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Além dessa questão que você está colocando do 1%, da história do secretário ter que ser comunicado em relação às ações, mas tem uma coisa que é muito preocupante, porque muitas dessas ações que foram ajuizadas, a pessoa estava devendo 2 parcelas. Exato. Então não houve negociação amigável. Você vai colocar alguma trava nesse projeto dizendo que antes de ajuizar uma ação na justiça, a prefeitura tem que promover essa ação amigável, porque até a criação da procuradoria eram feitas negociações amigáveis. Não, eu concordo com você que era feita, a Bulcar ia lá, fazia lá os seus acordos, entendeu? Até 2 acordos ou 3 ele podia fazer. Não houve nada disso. A ganância de ganhar dinheiro, a ganância de ganhar sucumbência, deixou para trás todos esses instrumentos, entendeu? De amigabilidade. Então, você vai constar isso na lei que vocês vão propor, que tem de ser feito um acordo, tentado um acordo amigável primeiro? Vamos colocar tudo isso no nosso projeto. Aqui, ó, está escrito aqui no meu projeto, que já está mais ou menos já alinhavado. Quer ver, ó? Eu vou ler aqui o artigo, o parágrafo 5º que nós estamos escrevendo aqui. Após a inscrição do crédito tributário ou não tributário em dívida ativa, a Procuradoria Fiscal notificará extrajudicialmente os devedores para pagamento da dívida em até 90 dias. Ela vai chamar, ela vai negociar, entendeu? Sim. Então, quer dizer, nós estamos tentando fechar de todas as maneiras para tirar o poder que nós demos para a Procuradoria. Gente do céu, ô Zé Carlos, e foi assim, eu me lembro das audiências públicas, ninguém apoiava essa procuradoria, essa criação, né? Ninguém apoiava. Meu Deus, e os vereadores mesmo assim aprovaram, né? Mas o que escapou, Rose, foi aquele artigo, no artigo 25, aquele item 4. Aquilo escapou. Um gasto muito grande, né? Não sei como passou, porque o projeto é extenso, gente. O projeto é extenso. A gente se preocupou com um monte de coisa, porque você deve ter conhecido o projeto. Você fazia Câmara na época, e o projeto era extenso, entendeu? E aí a gente foi tirando as coisas, mas esse que eles aproveitaram aí passou despercebido por todos os vereadores, e eu me incluo nisso, entendeu? Não vou me exibir da culpa. Mas de tanta coisa que a gente mandou tirar, entendeu? Esse ficou ali escondidinho, travado, e a gente não percebeu. Entendeu? Nossa, que loucura. Nossa, olha, a gente tinha que perguntar quem escreveu esse projeto pro executivo e colocou essa armadilha. Deve ter sido os próprios procuradores, né? Escreveram. Sim, foi. E a hora que passou, eles, eba, passou. Olha, gente, é chocante. Bom, o Rose e o Zé Carlos têm coisa para fazer, a gente tem que ir para o intervalo. Ele só quer falar de um outro projeto. O Zé Carlos, qual que é o projeto que você falou? Não, o projeto que eu estava falando com você é de colocar nos centros de saúde e também nos PAs, nos prontos atendimentos, nos pronto-socorro, nas recepções, os médicos que estão de plantão lá, entendeu? Que é outra coisa que a gente sofre muito. O munícipe sofre muito, porque ele vai no posto e fala, não tem médico, porque às vezes o médico está lá, entendeu? Ou não quer atender, sei lá, alguma coisa acontece para falar que não tem médico. Eu duvido que um posto de saúde, ele passe algum dia sem ter médico, entendeu? E normalmente isso acontece, isso tem acontecido. Então nós fizemos esse projeto para dar transparência, não é isso que todo mundo quer? Transparência. Por que só nós aqui temos que dar transparência? Todo público tem que ser transparente. Então nós temos que estar lá, ver lá, marcado na parede, fulano de tal, plantonista, fulano de tal, Zé Carlos Silva,
quem é o coordenador? Coordenador, todo mundo tem que estar lá, entendeu? Para os munícipes chegar lá e for atendido, e for Então, querer ser atendido, saber. Oi, pois não. Isso já não foi tentado, isso de se colocar o nome dos médicos? Já não teve um projeto que, quando houve uma crise assim acentuada, aguda na saúde, parece que eu me lembro de um projeto desse. É um projeto que era meu, inclusive, que não passou, entendeu? Por quê? Não passou na época por causa de lobby dos médicos. E eu me lembro que, por exemplo... Vamos saber por que não passou, mas se eu não me engano, o meu ontem foi em segunda discussão. Se foi em segunda discussão, é só o prefeito sancionar agora que ele vira lei, entendeu? Nós temos que dar transparência no poder público, não pode ser do jeito que está, entendeu? Só para eu saber, quem votou contra? Ontem o projeto, ninguém votou contra, graças a Deus. Todo mundo votou favoravelmente? Todo mundo votou favoravelmente. Nossa, inclusive todas as comissões. A Câmara está mudada, viu? Porque eu me lembro que da última vez, assim, foi um movimento enorme. E foi aí verdade, é verdade. É verdade. Bom, mas o presidente hoje sabe como é que as coisas funcionam e conversa com todos os vereadores, entendeu? Isso é muito bom. Tá joia, então. Tá certo. Obrigada, viu, Zé Carlos? Eu que agradeço a Rose, a Zezé e os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Grande abraço para vocês e vamos com fé aqui para a gente achar um meio para mudar tudo isso que aconteceu nesses últimos dias aqui na nossa cidade. É escandaloso. É escandaloso, é imoral. Eu não sei como é que esse pessoal dorme, como é que eles põem a cabeça no travesseiro para dormir, entendeu? Porque é demais. Mas daqui para frente eles não vão fazer mais. E você pode ter certeza que nós vamos aprovar retirando esse artigo aí, esse item do artigo 25. Tá certo. Bom, Zé Carlos, obrigada. Um bom dia para você, uma boa semana, viu? Obrigado, Zezé. Obrigado a todos vocês, Rose, todos vocês aí da Band e os ouvintes também. Estamos à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui, só ligar que a gente está sempre à disposição de vocês.